Olá, meus amigos, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, convido você a clicar nessa janelinha, ativar, o sininho, se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, comente, porque isso é muito importante para mim. Eu respondo a todos os comentários que fazem no meu canal, eu respondo a todos, não deixo de atender ninguém, peço desculpas por ontem eu não poder escrever, mandar vídeos aqui no meu canal, peço desculpas a todos aqueles que me acompanham, que assistem, eu não consegui mandar. Estive em São Paulo domingo para ver o jogo na Neoquímica Arena, puta pé frio que fui, mas enfim, foi a primeira derrota minha na Neoquímica Arena, eu nunca havia perdido na Neoquímica Arena. Perdi, né? Paciência, já foi. Mas na segunda-feira tive que voltar para São Paulo a trabalho, trabalhei o dia inteiro em São Paulo, cheguei em casa quase meia-noite, ou seja, não deu tempo de fazer vídeo nenhum no dia de ontem. Mas estou aqui para fazer vídeo, para falar vários assuntos. Eu quero dividir esse vídeo em 3 pontos importantes com você que está me assistindo, me acompanhando. Quero que você me ajude nesse vídeo, nesses 3 pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, quero falar da situação do Corinthians diante do jogo do Bragantino, já que eu não consegui comentar ontem. O Bragantino foi superior fisicamente ao Corinthians. O técnico do Bragantino, ele espalhou os jogadores no território certinho, comandou todo o território do Corinthians. E era claro, uma coisa é quando você assiste o jogo na televisão, né? Outra coisa é você ver o jogo pessoalmente. Você ver ali ao vivo. E eu fiz questão de estar ali e ver e prestar atenção para poder depois comentar com vocês. Era nítido o preparo físico superior do Bragantino contra o Corinthians. Era nítido. E o Alberto não tinha condições contra o zagueirão. Só que assim, vamos lá. O jogo do Corinthians contra o Bragantino, a preparação física do Bragantino era muito superior do Corinthians. Isso quem está falando é um leigo. Não um profissional do Corinthians que deveria ter alertado, e o Vanderlei Luxemburgo deveria entender que o preparo físico do Bragantino era muito superior. A zaga do Bragantino, além de ser alta, eram uns brucutu, assim, que não tinha como combater. Os caras eram muito grandes fisicamente, muito alto. Ou seja, bola alçada na área não ia adiantar, porque o Corinthians, a estatura dos jogadores do Corinthians era muito baixa, né? Então, tinha que ser trabalhado isso. Era claro, quando o Yuri Alberto no primeiro tempo, numa arrancada que ele deu no gol, que ele não chutou a bola no gol, o jogador não conseguiu acompanhar o Yuri Alberto, porque ele é rápido. Nesse sistema, o que o Luxemburgo lá do banco deveria ter visto? Eu vi da arquibancada, eu vi. Era simples, olha, o nosso jogo é na correria. Nós vamos ter que cansar o Bragantino na correria. Lançar Yuri Alberto, lançar Roger Guedes, e na correria, eles por serem muito grandes, eles não aguentam na correria. Mas não, o Corinthians não soube aproveitar a estatura do Bragantino, não soube aproveitar a altura dos jogadores, né? E acabou sendo inferior fisicamente contra o Bragantino. Segundo tempo, coloca o Matheus Araújo, um bom jogador que vai ter futuro. Matheus Araújo é um jogador de futuro, apesar que eu acho que ele é uma... Você olha no rosto do Matheus Araújo, você vê uma criança. Parece que é uma criança jogando futebol. Mas não, é um rapaz assim que tem um futuro muito bom. Só que assim, o Matheus Araújo, perto daqueles jogadores do Bragantino, é uma ranzinza. Ele é pequenininho, franzino. Pequenininho. Não tem como o Matheus Araújo jogar futebol contra um time igual o Bragantino. A superioridade do Bragantino foi gigantesca em cima do Corinthians. O time estava muito bem distribuído em campo e não deixou o Corinthians jogar. Não é que o Corinthians foi mal, o Bragantino anulou o Corinthians. Anulou. E a parte física do Bragantino fez toda a diferença no jogo. Entendeu? Essa é a primeira parte que eu queria comentar com você. Se você não concorda com isso, você deixa o seu comentário aqui. É um comentário rápido, porque eu tenho mais 2 assuntos para falar para vocês aqui, né? 2 assuntos. Então, a parte física do Bragantino foi muito grande.
Ou seja, o Corinthians precisa, nesse momento, trabalhar a parte física. Infelizmente, no mês 7, no mês de julho, o Corinthians não tem preparo físico. Ou leva o time agora para poder terminar o ano e pensar no ano seguinte, apesar que esse ano tem eleição, o Corinthians é uma panela de pressão, é uma bagunça que não dá para entender. Bom, primeiro assunto, Bragantino, superior fisicamente, superior em tudo. O único jogador do Corinthians que começou a trombar e dar de frente com os zagueiros e com o time do Bragantino foi como é que chama o menino? Felipe Augusto. Porque o negão é forte, é alto, troncudo. Foi o único jogador que entrou no segundo tempo que conseguiu trombar com os caras. E eu vi isso pessoalmente. Porque no ataque, no segundo tempo, quando ele entrou, eu estava ali pertinho do ataque do Corinthians. E via como ele ganhava as bolas dos zagueiros do Bragantino. Só que ele jogou sozinho. Ou seja, não deu para fazer nada, né? Então foi por isso. Foi por isso que o Corinthians não conseguiu jogar futebol contra o Bragantino. Felipe Augusto, na minha opinião, deveria entrar jogando amanhã contra o América. Bom, segundo assunto, jogo do Corinthians contra o América. Amanhã o Corinthians joga contra o América pela rodada de ida da Copa do Brasil. Vai fazer o jogo lá em Belo Horizonte. Ainda bem que é em Belo Horizonte. Não é porque o segundo jogo a gente vai decidir em casa, não. Porque hoje o Corinthians precisa sair para jogar fora, ficar longe dos holofotes, principalmente da torcida. Infelizmente, eu digo isso com dor no meu coração. O Corinthians hoje precisa jogar essa partida de amanhã fora. Porque além da pressão dos jogadores, imagina a cabeça desses jogadores. Imagina tudo o que acontece no Corinthians. Esses jogadores vão entrar amanhã super pressionados. E eu vi agora há pouco que me parece que o Matias Rojas não vai poder jogar amanhã. Ele ainda não foi inscrito. Se ele não foi inscrito, ele não pode jogar. Ele precisa da liberação da CBF. E se estamos no aguardo. Ele viajou com o elenco. Viajou, tá lá. Renato Augusto pode jogar. Uma novidade é a volta do Cantillo a ser relacionado. Outra novidade é o Fausto Vera, que não jogou contra o Bragantino, que estará à disposição. Então, nós temos, assim, o Renato Augusto, temos, provavelmente, o Matias Rojas, tem o Cantillo e tem o Fausto Vera. São 4 jogadores de meio de campo que podem jogar amanhã, né? Não quer dizer que eles vão jogar, e que podem fazer toda a diferença no jogo. Porque do outro lado, o América também está pressionado. Aí, diante disso tudo, o Corinthians viaja. Aí acontece essa bagunça com o Luan. Esse é o segundo assunto. Corinthians joga pela Copa do Brasil sob pressão, enquanto isso o Luan aprontando das dele. Quero deixar bem claro que sou totalmente contra a violência, mas o Luan apronta. Eu já vi muitos jogadores de futebol que já penduraram a chuteira, que eles são unânimes em dizer, quando o time não está bem, quando o time está numa situação difícil, né, principalmente na tabela, o jogador tem que se preservar. Ele tem todo o direito, o jogador tem todo o direito de ir e vir. É uma liberdade de todo ser humano, a liberdade de ir e vir. Só que um jogador de futebol, que ele é público, é uma figura pública, muitas vezes tem que usar o bom senso. Não quer dizer, eu não quero dizer aqui, pelo amor de Deus, que sou contra, que estou aqui dizendo que o jogador tem que ficar em casa, que eu sou a favor da violência da torcida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se eu fosse jogador de futebol e o meu time estivesse como o Corinthians está, eu ia me preservar. Ia ficar em casa, ia tentar dormir cedo, levantar cedo, disposto, ia treinar, ia fazer regime, ia fazer de tudo para poder tentar render dentro do campo numa situação ruim como o time está. Ok? Mas não. O Luan, repito, sou contra todo quanto é for tipo de violência. A torcida não deveria ter feito isso, porque esse é o momento, vida particular do Luan. Mas o Luan, com todo o histórico que ele tem no Corinthians, vai para um hotel. Segundo
site do Globoesporte.com, foi num motel com 5 homens e 4 mulheres. O que eles iam fazer no motel 5 homens e 4 mulheres? Jogar futebol é que não era. Participar de um futebol society é que não era. Então, e a torcida já estava pegando no pé do Luan. Ou seja, acredito que tem torcedores, que para mim não são torcedores, são pessoas vândalos, né, que estão ali, seguiram o Luan, ou seja, já estão na cola do cara, para pegar o cara no pulo. Aí descobriram que ele foi pro motel, seguiram o cara e ele estava no motel. O que um cara como o Luan estaria fazendo no motel? Apesar que a vida particular dele é dele, ele não deve satisfação a ninguém. Ele deve satisfação ao Corinthians ali. E o Neto disse muito bem hoje, nos Donos da Bola, que um cara como o Luan, na situação dele, entrou o Vanderlei Luxemburgo agora no Corinthians. O que ele deveria fazer? Além de pedir para ser reintegrado ao clube, ao elenco, ele deveria chegar antes dos titulares, treinar bater falta, treinar fisicamente, treinar isso, treinar aquilo, treinar tudo que ele poderia fazer para quando o Vanderlei Luxemburgo chegar, ele chamar o Luxemburgo, ao invés de pedir uma chance, ele chegar e falar, dá uma olhada no meu treino particular. Chamar o Luxemburgo à parte e mostrar para ele a parte física e a parte tática. E o Luan fez isso? Não. Ele só pediu para ser reintegrado ao elenco. E o Luxemburgo, muito macaco velho, não vai comprar a briga da torcida. Fica contra a torcida. Porque sabe que é pau em cima. Entendeu? Então, enquanto o Corinthians sofre essa pressão para ir a Belo Horizonte jogar com a América a partida de ida da Copa do Brasil, o Luan aprontando em motel. Se tem 5 homens e 4 mulheres, são 9, mas ele 10. 10 pessoas no motel. Imagina a bagunça que não foi feita ali. Aí é a hora que eu falo para vocês que se eu sou jogador de futebol, eu vou me preservar, chegar cedo, antes do elenco, treinar e mostrar para o Vanderlei Luxemburgo quem ele estava ali. Entendeu? Chamar o Luxemburgo e falar, ó, eu vou chegar às 7, gostaria que você me olhasse. Luxemburgo iria lá. Até compraria a briga do Luan se ele olhasse pro Luan e visse que o Luan tivesse condições de jogar futebol. O Luan disse num podcast agora do Denilson Show, e Chico Garcia disse, eu tô pronto, preparado fisicamente. Por que ele tá falando isso hoje? Porque tá terminando o contrato dele e ele está querendo usar o Corinthians agora para poder assinar um contrato com outro clube, porque ele sabe que no Corinthians ele não fica mais. Portanto, ele está querendo usar o Corinthians agora em 6 meses finais para poder mostrar futebol, para poder assinar contrato com outro clube. Ou seja, durante esse período todo ele ficou ali, ó, no bem bom. E agora vem querer mostrar futebol. Vá para os quintos dos infernos, Luan. Sou contra todo quanto é tipo de violência. Mas você está procurando encrenca. E você sabe que tem certos torcedores que são violentos. E no momento que você deveria se preservar, treinar, não para mostrar futebol ao Corinthians, mas para mostrar para outros clubes que você está treinando, está focado. Porque no Corinthians a sua carreira acabou, encerrou. Né? Mostrar para outros clubes, não, o que você faz? Vai para a noitada com 10, com mais 9 pessoas no motel. Imagina a bagunça que não deve ter acontecido lá. Regados a bebidas e não sei mais o que. Né? É assim que você quer ser um jogador e ser reintegrado ao elenco? Você acha que o Luxemburgo, olhando tudo isso, vai colocar você de volta ao grupo? Sabendo que o Luxemburgo hoje está sofrendo a maior pressão de todas. Porque se não ganhar contra a América, está ferrado. Olha a pressão que o Luxemburgo tem. Olha a pressão que os jogadores têm. Então, em cima disso tudo, ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter ficado em casa. Se preservado, treinado. Estar treinando simplesmente para ser preservado contra a torcida. Mas não. Quis aprontar, se ferrou. Tá? Esse é o segundo assunto que eu queria dizer para vocês. Comentem se vocês acham, se eu estou falando muito ou não. Repito, não sou a favor de violência, mais uma vez. Mas ele procurou. Quem procura chifre na cabeça de cavalo, encontra. É um ditado popular antigo, antiguíssimo, que diz isso. Ele procurou chifre na cabeça de cavalo e encontrou.
Agora aguenta a pancada, né? Seja homem de aguentar a pancada agora. Contra a violência, totalmente contra. Elogiei, tem vídeo meu aí, aplaudi a Gaviões da Fiel, porque fez aniversário domingo lá na Neoquímica Arena. Tem vídeo meu rolando aí falando sobre isso, sobre o aniversário da torcida. Agora, olha só a pressão que fica. E tem um ou outro integrante que eu não sei nem se é da Gaviões, que foi lá e pegou ele e ferrou com ele. E bem feito por Luan. Sou contra a violência, mas ele procurou e encontrou. Chifre na cabeça de cavalo, né? Agora, o terceiro assunto, para terminar, que o vídeo já está muito longo, queria falar que o André Negão oficializou hoje a candidatura dele à presidência do Corinthians. Se o Corinthians sofre toda essa pressão, dentro e fora de campo, dívidas, né? Bagunça dentro do time, o Roger Guedes pressionado, Vanderlei Luxemburgo entrou como um apagador de incêndio, levando porrada de todo quanto é for lado. Ninguém olha para aquilo que o Vanderlei Luxemburgo está sofrendo ali dentro. A pressão que o Vanderlei assumiu, desde quando ele entrou no Corinthians até hoje. Pode ser que contra o Bragantino ele errou taticamente, que era diferente o jogo que ele deveria começar. Mas ok. Só que olha a pressão que ele recebe. Um apagador de incêndio criado por essa diretoria. E o senhor Luan foi contratado pelo Andrei Sanches e o Banco BMG. Lá atrás. Tudo isso e agora André Negão, que tem um histórico, que depois outro vídeo eu vou falar sobre isso, né? Tá lá, se candidatando à presidência do Corinthians. Ex-bicheiro, foi preso por porte ilegal de armas, foi coagido a participar lá em Curitiba, da Lava Jato, porque ele estava suspeito na Lava Jato. Ou seja, olha o histórico do cara que quer ser presidente do Corinthians. Hoje oficializaram a candidatura dele. E o André Sanches fez discurso e tudo mais. Balelas para vocês. Não deveremos apoiar essa candidatura, porque vai afundar cada vez mais o clube. Gente, meu vídeo tá longo, desculpe a demora, mas eu tinha que falar tudo isso para vocês, né? Amanhã eu faço outro vídeo aqui para vocês no meu canal. Desculpem assim por ontem eu não ter entrado aqui, mas é assuntos profissionais e eu tenho que correr atrás da minha vida também, porque se eu não correr atrás, ninguém paga as minhas contas. Ok? Obrigado pela sua participação, por tudo que você faz. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva aqui no meu canal, ativa a janelinha aqui. Curta os meus vídeos, compartilhe os meus vídeos, me ajuda a crescer cada vez mais na plataforma. Tamo junto. Vai, Corinthians!